Graça e paz a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Quero aqui compartilhar com vocês algo que o Senhor me deu de entendimento sobre um trecho da palavra de Deus. Está relatado lá em Mateus 10, do verso 16 até o verso 33. Mas eu vou ler aqui o verso 32 e o 33, para depois entrar naquilo que o Senhor trouxe ao meu entendimento, tá bom? Então, quem quiser acompanhar, é só pegar sua Bíblia e acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 32 de Mateus 10. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E a qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, ao longo dos anos, nós temos visto uma prática, um costume, em toda e qualquer denominação, aonde a pessoa que nunca entregou a sua vida para Yeshua, para Jesus, como é conhecido, né, no mundo inteiro, vai até lá à frente, diante de toda a igreja, da congregação, e ali confessa com seus lábios que o Senhor é Salvador e Senhor de suas vidas, né? E ali é considerado como uma confissão pública, como está escrito aqui. Só que muitas vezes ao longo da minha vida eu percebi que muitas vezes certas congregações e certos irmãos em Cristo acabam pegando um versículo e afirmando que aquilo é que tem que ser feito, mas esquece do contexto que foi deixado lá para que a gente entenda melhor o propósito, para que a gente entenda aquilo que realmente precisa ser feito de verdade. Quando Yeshua estava com seus discípulos e falou essas duas frases acerca de confessar diante dos homens, quem me confessar diante dos homens, e eu confessarei diante de meu Pai, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, né, que está nos céus. Ele estava falando para os discípulos, né? Ele estava falando para pessoas que estavam caminhando com ele, para pessoas que já viviam na caminhada com ele. Ele não estava falando para novos convertidos. Ele não estava falando para pessoas que não praticavam a lei, né? Ele estava falando não para os gentios, mas para os seus próprios discípulos, que no futuro seriam apóstolos, né? E ele estava falando acerca de coisas que iriam acontecer com eles assim que eles começassem a manifestar a fé no nome de Yeshua, ou no caso, como vocês conhecem, de Jesus. Gente, só um esclarecimento, tá? Para quem está vendo esse vídeo agora e fica sem entender o porquê eu estou chamando de Yeshua e Yeshua para Jesus, porque esse é o nome hebraico que vem de Israel, dos judeus, porque Jesus era um judeu, né? Ele veio da descendência de Judá, né? A gente já sabe a história, até lá no primeiro capítulo de Mateus, está lá a genealogia de Jesus. Então, quando foi traduzido a Bíblia, se foi transliterado o nome de Yeshua para Jesus, né? E depois Jesus, e depois, anos mais tarde, foi acrescentado J para que hoje a gente conheça o nome Jesus. Só que nós sabemos que, pelo menos eu não sou professora de português, mas eu entendo
besteirinha de nada. Eu entendo que o meu nome, por exemplo, eu me chamo Ariana, e se eu for aos Estados Unidos ou a qualquer outro país fora do Brasil, o meu nome vai continuar sendo Ariana. A diferença é a pronúncia, não é? A diferença é a pronúncia. Por exemplo, tem lugar que a pessoa vai querer falar Ariana, mas vai falar Ariana, Ariana, ou de outro sotaque. Por exemplo, tem pessoas que erram o meu nome em relação a Ariane. Meu nome não é Ariane, é Ariana, né? Mas eu não corrijo a pessoa que me chama de Ariane. Só que tem um porém. Nós estamos falando aqui do nome daquele que é o Salvador das nossas vidas, o Senhor, não é? E se um nome não deve ser traduzido, eu acredito que a transliteração ela deixa a desejar, porque esse nome Yeshua do hebraico, do original, não muda uma pronúncia. Tudo bem que na época dele se falava não assim como estou falando aqui, né? Yeshua, falava com sotaque dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, não se falava com o nosso, né? Com o meu, com o seu, ou aonde esse nome chegar. Mas assim como eu não quero que me chame de outro nome aonde eu for, mas sim do meu nome, eu acredito, e é o que Deus colocou no meu entendimento, que nós precisamos voltar às origens, voltar da onde veio o nosso mestre. E o nosso mestre, Senhor e Salvador das nossas vidas, veio de Israel. E o nome dele, original, nos textos bíblicos, vai falar que é Yeshua. Yeshua HaMashiach, ou como conhecemos Jesus Cristo, não é? Eu não vou adentrar muito nessa história porque não é isso que Deus quer que eu entregue nesta manhã. Mas para que você entenda o porquê eu falo Yeshua, é por conta disso. É porque quando Deus me mostrou a respeito de que, assim como eu não gosto que me chamem de outro nome, ou um apelido, ou diminua o meu nome, assim também eu deveria chamar o nome do meu Senhor, daquele que pagou o preço por mim, que venceu a morte por mim, como ele era chamado, reconhecer o seu nome, não é? E isso eu tenho praticado, e isso eu tenho procurado também ensinar, não de uma forma religiosa obrigatória, mas sim, nós devemos voltar à prática, a prática de falar como era chamado o nome dele. Não é difícil, não é? Então, só para que você entenda, para que você não fique muito perdido. Então, toda vez que você ouvir eu falar Yeshua, eu estou falando de Jesus, como você conhece, tá? Mas eu aqui vou chamar Yeshua, porque é aquilo que Deus me deu e é aquilo que eu estou obedecendo e praticando, né? Então tá, voltando aqui, quando Yeshua estava reunindo com seus discípulos, ele estava falando aqui do verso 16 até mais ou menos do verso 16 até mais ou menos o verso 25, ele vai falar sobre a perseguição. Por exemplo, vou citar aqui uma outra parte, um texto, aqui, ó. No versículo 18, está escrito assim: sereis levados ainda por causa de mim diante de governadores, reis, para testemunhar a eles e aos gentios, no caso, o povo pagão, né? Mas quando, no 19, quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falareis, porque vos será dado naquela hora o que haveis de falar. No 20, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai, que é que é quem fala em vós. Ele estava falando com eles acerca da perseguição, acerca de tudo que eles iam enfrentar por amor do nome de Yeshua. Então, olha só o contexto
dos 2 versículos que a gente acabou de ler. Ele estava falando para os seus discípulos. E aonde, Ariana, você me diz isso que está escrito que era para os discípulos? Está aqui, ó. Versículo 25. Não, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo chegar a ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Ele estava falando para os seus discípulos, para pessoas que caminhavam com ele. E não estava falando para novos convertidos, porque isso é uma prática cristã, isso é uma prática nossa, não era a prática dele. Todo mundo que chegava e começava a caminhar com ele, ninguém era obrigado, pois senão estaria escrito aqui que os apóstolos, depois da morte dele e ressurreição, praticavam isso. Mas não há relato. Ah, você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Não é uma prática de Yeshua e seus apóstolos. Então, por que os cristãos e as denominações praticam isso? Quantas vezes, não julgando, mas é uma realidade, quantas vezes você já viu homens e mulheres irem lá na frente do altar das suas congregações, levantarem suas mãos e dizerem: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E no dia seguinte em diante, a pessoa às vezes nunca mais volta àquela congregação, ou ela se torna pior do que ela, né, veio naquela vez, veio naquele dia. Antigamente, quando eu era bem criança, eu via homens e mulheres entregar a sua vida para Yeshua lá na frente do altar. E a vida daquelas pessoas serem mudadas radicalmente. Aquela que era viciada em droga, no outro dia, na mesma hora, foi liberta, porque a entrega era verdadeira. A pessoa que vivia uma vida toda errada, ela ia lá na frente, ela reconhecia o senhorio do Senhor na sua vida, ela se entregava de corpo, alma e espírito, e a partir dali a vida dela era transformada. Mas hoje se tornou um ritual, se tornou algo em que a pessoa vai lá na frente, ela levanta sua mão, ela confessa com seus lábios, mas no seu coração está distante do Senhor. No seu coração, ela não verdadeiramente se entrega, porque as paixões da carne, as vontades dela são maiores. Então, o que está escrito aqui na palavra? Que não é eu que estou dizendo, tá? Meus irmãos, é o que está escrito. É apenas que é muito pouco divulgado. E eu, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor mandou compartilhar isso com vocês. Porque muitos homens e mulheres em várias congregações não conseguem verdadeiramente se afirmar. Porque essa palavra aqui de confessar, portanto, no 32, qualquer que me confessar diante dos homens, eu fui procurar a palavra confessar significa admitir, declarar, mas também significa assumir. E é aí que falta, porque se são estágios, vamos dizer que a palavra confessar sejam estágios. O primeiro estágio é confessar com os lábios, é reconhecer declarando. Eu declaro e reconheço aqui que Yeshua é meu Senhor e Salvador. Tá? Mas existem outros processos. Não é só confessar falando, mas é admitir, é reconhecer que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Por isso que muitas pessoas vão lá, confessam, falam, mas dentro delas elas não admitem, elas não se entregam. E aí tem a outra fase. Qual é a fase? Assumir, declarar a sua vida, se expor.
Porque muitas pessoas falam com a boca, mas suas atitudes não mostram que elas servem ao Senhor. Muitas pessoas estão até congregando, fazem parte de uma congregação, dizimam, ofertam, vão aos cultos, mas a vida dela não muda. Por quê? Porque falta para ela o processo do que aconteceu com eles. Quando Yeshua está falando aqui daquele que confessar a mim diante dos homens, ele está falando de assumir a sua fé. Ele está falando de uma fé verdadeira, daquela que sofre qualquer tipo de risco, perseguição, dores, surras. Ele está falando de chicotadas. Ele está falando de maldades que vão fazer com os discípulos dele. E ele diz, olha, não temamos aquele que pode matar o corpo, mas temam aquele que é o Pai, que pode lançar o corpo e a alma no inferno. O que ele está dizendo? Mesmo que matem vocês, não temam, porque a alma de vocês está salva. Se vocês morrerem por amor de mim e em mim, vocês vão estar salvos. Ele está falando de uma fé pública, aquela que não precisa de palavras apenas, mas aquela que se põe em risco. Por exemplo, eu vou citar o meu próprio exemplo agora nesse momento. Eu sei que esse vídeo, quando alcançar aonde tem que chegar, vai ter pessoas que vai ficar chateado, que vai me criticar, que vai dizer que eu estou errada. E existem pessoas que vão dizer, é verdade, isso aí é verdade, é uma verdade de Deus. Então, eu estou aqui diante de vocês para dizer uma verdade de Deus, que não é simplesmente lá na frente da congregação levantar a mão e dizer, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas aqui ele está falando para discípulos. Aqui ele está falando para pessoas que já caminhavam com ele. E prova disso que nos outros textos bíblicos, nenhuma pessoa, nenhum gentil, que era um pagão, que ia se converter ao caminho do Senhor, nenhum teve que passar por esse processo. Porque o fato deles começarem a caminhar nas leis de Cristo, nos mandamentos do Senhor, já era a prova mais do que suficiente que eles reconheciam o Senhor como seu Salvador. Com a vida, com a prática, com as atitudes. Muitas vezes nós temos nome de cristão, temos nome de servos, mas não vivemos assim. Não temos uma vida verdadeira com o Senhor. Não temos intimidade, nem o conhecemos. Porque quando uma pessoa ela chega a admitir lá na frente que Yeshua é seu Senhor, o que é o Senhor? Senhor é dono. Se a gente for buscar a origem da palavra Senhor, o significado é dono, proprietário, aquele que é dono de algo, de uma propriedade, ele é senhor. Então, quando uma pessoa diz que ela reconhece ele como seu senhor, ela está dizendo que a partir daquele momento ela é dele. Ela é dele. Mas talvez você diga assim, irmã, a senhora está esquecendo que tem uma luta espiritual, que as pessoas elas passam por isso. Deixa eu explicar aqui uma coisa, até chegar um pouquinho mais perto, para que você entenda bem melhor. Ninguém, nem o inferno, nem o céu, pode impedir o poder de uma escolha. Satanás não pode, nem seus demônios, impedir o poder de uma escolha. Se uma pessoa decidir
realmente se entregar para o Senhor Yeshua e viver uma vida com Ele, ninguém pode impedi-la. Então, me perdoe, meus amados irmãos, que acreditam que esse ritual, esse costume tem que ser feito nos dias de hoje, no sentido de assumir a fé. O assumir a fé, eu não estou dizendo que precisa parar, mas cada pessoa que vai lá na frente, ela precisa estar consciente. Ela precisa realmente entender que a partir daquele momento, a vida dela vai mudar, ela não pode mais caminhar do jeito que ela caminhava. Prova disso que aqui na palavra do nosso Deus, fala sobre os gentios que quando vinham e começavam a caminhar com os discípulos e apóstolos de Cristo, teve um conselho, teve uma reunião, uma assembleia, onde os próprios apóstolos se reuniram para ver que tipo de regras os gentios que estavam vindo, se convertendo, eles teriam que seguir para continuar fazendo parte do corpo. E aí foi determinado, né, as regrinhas que eles tinham. Então, em nenhum momento naquelas regras diz que eles têm que dizer em público, confessando com os lábios, porque, talvez falem assim, mas está escrito aqui, confessar. E Yeshua falou confessar, e confessar é falar com a boca. Sim, é verdade. Confessar é também falar com a boca, mas não é só isso. É simples, pegue o seu dicionário aí na sua casa, pergunte para o Google e ele vai dizer, vai mostrar que não é só confessar, falar, é assumir um compromisso, é tomar uma decisão. Sabe o que está faltando hoje, que infelizmente se perdeu ao longo dos anos? É que hoje virar crente é fácil. Hoje a igreja tem se adaptado ao novo membro. Tem feito coisas vergonhosas nos seus altares para adaptar a palavra ao ser humano. Antigamente, as pessoas que faziam e praticavam o pecado, elas tinham medo dos crentes, porque o crente era respeitado. Aquele que era servo do Senhor era visto com temor pelas pessoas que praticavam os pecados, porque ele vivia uma vida reta. E hoje, com tantas coisas acontecendo, com tantos enganos de Satanás, a gente tem visto que, infelizmente, as igrejas, as congregações têm se adaptado, têm baixado a guarda. Ei, Yeshua disse que a porta que leva para a salvação é estreita, meus irmãos. Estreita e apertado é o caminho. E como pode nós que somos o corpo, a igreja de Cristo, alargar para facilitar a vida daqueles que estão chegando? Não tem como. A gente tem que parar com isso. Tem que parar de mimimi, de vitimismo, de dizer não, quanto mais gente, melhor. Não, Yeshua disse que poucos entrariam pela porta, poucos passariam pelo caminho estreito. Mas as igrejas querem lotar, estão em quantidades, achando que o céu vai abarrotar com todo tipo de gente. Não vai. Se você não entrar pela porta estreita, se você não decidir ir pelo caminho apertado, você não vai entrar no reino de Deus. Não adianta. Por isso que é um poder de escolha, assumir a sua fé em Yeshua. Não é o simples fato de levantar a mão, dizer que você reconhece lá na frente de todo mundo, é assumir um compromisso, é a partir de hoje não voltar à prática do pecado. Todo aquele que Yeshua encontrou no caminho, como aquela mulher que foi encontrada pelos fariseus e foi trazida
Até ele, ela tinha acabado de cometer um pecado, ela estava adulterando. Ela foi jogada aos pés dele. E eles queriam que Yeshua tomasse uma atitude pela lei, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte por causa do seu pecado. Yeshua vai e diz para eles atirarem a pedra, nenhum consegue atirar, porque ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele poderia atirar uma pedra nela, mas ele decidiu perdoá-la. Mas ele diz uma frase que pouco se entende, e é nítido o entendimento dela. Vai, mulher, e não peques mais. Não está dizendo que no outro dia ela voltou para prostituir de novo. Ela voltou para adulterar de novo. A gente precisa entender que a decisão de servir, de ter Ele como nosso Senhor, nosso dono, como nosso Salvador, porque como Salvador é fácil aceitar. Eu aceito a salvação, o que Ele fez por mim na cruz. Mas dizer que Ele é o meu Senhor, reconhecer e me submeter ao senhorio dele é outra coisa. Por isso que não se vê mais transformação como se deveria. E não estou falando aqui que a gente não vai pecar mais, que a gente não vai errar mais, que a gente não vai fazer, muitas vezes, cair em tentação. Não estou falando disso, eu estou falando de um compromisso sério. Eu estou falando de um casamento. Eu estou falando de fidelidade. Eu estou falando de largar tudo por amor dele. Eu estou falando disso. Porque quando ele se entregou na cruz, quando ele se entregou por nós, não foi a metade dele. Não foi 90%. Foi total. Por isso que ele disse: está tudo consumado. Foi por isso. Foi por você, foi por mim, foi por nós e todos. Ele se entregou por todos, não só por aqueles que creem, mas por todos. Ele pagou o preço para que a gente pudesse ter o poder de escolher viver uma vida para Ele. Decidir, tomar a decisão baseado na nossa crença. Porque o que adianta eu confessar lá na frente que Ele é meu Senhor e Salvador, mas no meu coração não vai haver mudança, não vai haver transformação, vai haver números. Por isso, pastor, pastora, meu irmão, minha irmã, por isso que quando alguém vai lá, vai 20 lá na frente. E aí você pega os dados da pessoa e tudo, e aí você se alegra: uau, vamos ter 20 membros a mais no nosso corpo da igreja. E a verdade é que os que voltam realmente é 1 ou 2. Os que levam a sério é 1 ou 2. Você fica triste, às vezes até pensando que você está fazendo algo de errado. Tá sim, está fazendo algo de errado. Está abrindo a porta estreita. Está tentando alargar o caminho estreito e apertado, que é Yeshua, aonde ele disse que poucos atravessariam. O problema hoje da igreja do Senhor é que ela quer números e o céu quer filhos. O céu quer filhos comprometidos com intimidade, que largariam tudo por amor dele, que vão pagar o preço como eles aqui no passado pagaram. Também está escrito na palavra que a primeira surra que eles levaram por amor de Yeshua, eles se alegraram, eles saíram festejando, porque eles foram achados dignos de receber uma surra pelo seu nome, por amor do seu nome. Esse evangelho aonde a gente tem que renunciar para receber o reino de Deus está faltando. Não está sendo pregado como deveria. Não está sendo apresentado.
Por isso, todo mundo que tem uma vida errada quer, porque é fácil. Hoje, mais que a gente vê, é um monte de artistas, um monte de gente dizendo que agora é crente, que agora é evangélico, que agora é cristão, que é muito fácil ter ele como seu salvador, seu super-herói. Mas ter ele como seu Senhor, governando sobre você, não deixando você fazer aquilo que você quer, mas sim a vontade dele. Pois ele mesmo disse na palavra que aquele que quisesse vir após ele, o primeiro passo era negar a si mesmo, e depois tomar a sua cruz, e depois segui-lo. São passos que não dá para não fazer, tem que fazer. Primeiro tem que negar a si mesmo, você não vai conseguir seguir ele com as suas vontades, como você sendo prioridade. Você também não vai conseguir seguir a ele se você não tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É entender que uma vida de sacrifícios e renúncias, uma vida de morte para si e vida para ele, não tem como seguir a ele. Ele fez o caminho para que a gente pudesse caminhar por ele. Ele já fez a estrada. Ele é o caminho, ele é o molde em qual a gente precisa se colocar para se tornar, para poder dar a terra, para poder adentrar ao reino de Deus. Ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele disse isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos entender que o Evangelho de Cristo não é para todo mundo. E eu não estou falando aqui que não deve ser pregado, que não deve ser ensinado. Sim, é louvável. Você pode continuar chamando as pessoas lá na frente para reconhecer publicamente o Senhor, mas não esquece de contar para ela. Não esquece de mostrar para ela que servir a Deus não é brincadeira. Não esquece. Entenda e aceite que o reino de Deus não é para todos. O governo dele não é. E quem faz essa escolha não é você, não é eu, é cada um de nós. É a própria pessoa que escolhe se ela vai querer ou não viver uma vida com Cristo. Sabe, hoje o que acontece é assim: olha, vem para Jesus que você vai ter carro, você vai ter casa. Se você está na miséria, você vai ser um empresário. Quando Yeshua chamou seus discípulos, que mais tarde se tornaram apóstolos, para Pedro, ele disse: vem, Pedro, vem junto. Vem junto com André. Você é um pescador de peixes, mas eu quero que você se torne um pescador de homens. E até hoje, pescador não é considerado uma profissão de luxo. Não é um empresário, não é um bilionário. Ele não mudou a profissão, ele só mudou o que ele ia pescar. Ele continuou sendo um pescador. Deus não vai te levar muito longe da onde você está. Eu aqui sou uma dona de casa, mãe, esposa, serva, filha. E ele não me levou muito longe. E eu estou aqui compartilhando com vocês desse tesouro que ele tem nos dado, servindo ao corpo, servindo aos meus irmãos com aquilo que ele tem me dado. Então, quando ele chamou os seus apóstolos e discípulos, ele mesmo foi claro em dizer: olha, o Filho do Homem, no caso, eu mesmo, não tenho aonde colocar a minha cabeça, reclinar a minha cabeça, aonde descansar, eu não tenho nada aqui. Porque o reino dele não era deste mundo.
Ele estava falando, ele ensinou o tempo todo os seus discípulos como ia ser. Quando ele envia eles a primeira vez para evangelizar, para levar as boas novas, de dois em dois, ele disse: Olha, não levai nada, capa nem alforge. Ali onde vocês chegarem, vocês comam, ali vocês dormem. Quando ele envia novamente, ele já envia com capa, né, com alforge, mas querendo dizer: olha, não dependam disso. Eu já ensinei como é que tem que ser feito. Mas hoje, infelizmente, quando se faz o convite, está falando assim: ó, vem ser pastor, vem ganhar dinheiro. Vem servir a Deus que você vai ser um empresário. Ele é o dono do ouro e da prata. E infelizmente as pessoas vêm achando que é para todo mundo, que é uma palestra coach, que é uma, uma pirâmide onde tu vai trabalhar e ganhar muito dinheiro. E aí quando ela chega lá e ela percebe que não é bem assim como ela imaginou, aí se desvia, sai. Isso é uma tristeza, meus irmãos, que a gente possa ser mais consciente que o Evangelho de Cristo, aquele que está escrito aqui nessas páginas, esse aqui verdadeiro, ele possa ser mais pregado, ele possa estar no altar da sua congregação. Quando uma pessoa for lá diante de todos da congregação, se for uma só, mas se for uma que entendeu o que é servir a Cristo, que entendeu de verdade, que sabe que a partir daquele momento a vida dela não será mais a mesma, pois ela tomou uma decisão de se entregar de verdade, assumir um compromisso de fé, assumir um compromisso de não só com a boca, mas com tudo, com o seu corpo, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no cursinho, em tudo, com a sua família, com seus amigos, em tudo. Mostrar Cristo através da sua própria vida. Aí sim, você vai começar a ver o poder de Deus, aquele poder que transforma, aquele poder uau, que não tem uma explicação, é uma transformação de dentro para fora. Eu desejo isso a todos os meus irmãos e irmãs, que haja mais consciência, menos rituais, menos costumes, mas mais vida, mais intimidade, mais entrega. E, por favor, mais entendimento da palavra. Não leiam versículos isolados, não baseiem doutrinas em versículos isolados, mas realmente procurem ler um pouquinho o texto, entender o contexto, ver direito o que aconteceu naquele ambiente, o que estava, com quem ele falava, para poder trazer o alimento correto aos seus irmãos. Que o Senhor esteja com cada um de nós, que Ele nos ajude a cada dia ser o bom perfume de Cristo na terra. Eu espero ter servido meus irmãos neste dia. Amém.